turma. Então agora que a gente já tem aí a Trait Parse URL, né, e a Class Dispatch, são as duas primeiras classes que a gente tem no nosso projeto, cabe a gente entrar num conceito que se chama diagrama de classes. Diagrama de classes nada mais é do que uma representação gráfica de todo o sistema de classes que a gente tem, né, na nossa aplicação. Então isso fica muito fácil, né, um mapa da mina realmente, principalmente para a equipe ou quando vem um novo desenvolvedor para a equipe, para que ele verifique como está estruturado o projeto, tá bom? Os diagramas de classe também tem um prefixo do UML, né, que significa Unified Modeling Language, né, que é a linguagem de modelagem unificada, né, nada mais é do que o que? Utilizar um modelo, né, de representação padrão em qualquer lugar. Então, qualquer tipo de linguagem de programação que você esteja trabalhando com orientação a objetos, você vai ter esse tipo de modelo de representação, tá bom? Como que é feito esse modelo? A classe ela é representada através de um retângulo, onde a gente tem aqui na parte superior o nome da classe. Então aqui você teria, por exemplo, a Class Dispatch aqui em cima. No quadrado, no retângulo do meio aqui você tem as propriedades ou atributos, né? E esses atributos você tem, iniciando aqui pelo símbolo, se for um símbolo mais, que é um atributo público, se for aqui o tralha, né, é um atributo protegido, protected, e se for o menos é um atributo privado. Então você tem o símbolo, né, do tipo de modificadores de acesso aqui, né, pode ser público, protected ou private, o nome do atributo e aqui o tipo dele, pode ser em string, int, boolean, o tipo desse atributo. Então aqui nós temos atributos ou propriedades. E aqui no terceiro retângulo a gente tem os métodos, né, as ações que a nossa class vai realizar. Então a gente tem novamente o modificador de acesso, o nome do método, entre os parênteses aqui os parâmetros, né, ou argumentos, e aqui o tipo de retorno. Então vai retornar um boolean, vai ser um true ou false, ou vai ser um inteiro, né, um número, ou uma string, ou o que vai retornar. Então aqui o tipo de retorno, tá bom? Então essa aqui é a representação da classe. De uma classe para outra a gente vai ter linhas que vão interligar essas classes, onde a gente vai ver que tipo de relacionamento que está ocorrendo entre duas classes, tá bom? Os tipos de relacionamento mais comuns, que são herança, associação, agregação e composição, coloquei a representação aqui. Então se você vê, por exemplo, entre a classe dependente e o nome e essa outra classe, você vê que tem um losango preto com uma linha. Então o que isso significa? Que está ocorrendo uma composição aqui, tá bom? Se essa linha tivesse sem nada, ou seja, só uma linha, a gente estaria tendo uma associação. Se tivesse uma linha com uma seta preenchida aqui, a gente teria uma herança, né? Então uma classe estaria estendendo a outra. E se a gente tivesse um losango todo em branco, a gente teria uma agregação, tá? Então o diagrama de classes ele facilita muito a visibilidade de todo o conjunto do sistema, tá? Como funciona a integração entre classes. Você pensar que um programador recém-chegado numa empresa vai pegar um sistema de alta complexidade para ele entender como que está funcionando todo o sistema, seria muito difícil ele pegar arquivo por arquivo para ficar verificando. Então o diagrama de classes ele dá essa concisão, né? Ele reúne todas as informações de forma bem simples no nosso sistema. Tá? Mas vamos lá à prática. Primeiramente existem vários programas que fazem essa função. Um que eu gosto bastante é o StarUML, tá? Então você pode estar entrando nesse site staruml.io. Vocês vão ver que eles têm vários preços aqui para compra da versão. Só que ao acessar o programa aqui StarUML, vocês vão ver que eles deixam a gente utilizar indefinidamente o programa. Ou seja, o software ele tem um preço que você tem que pagar para registrar, mas ele não tem limite de tempo para você estar testando, apreciando o programa, tá? Como aqui a gente não trabalha com projetos profissionais, de empresas, projetos comerciais, eu não vejo necessidade de estar registrando. Se você tem uma empresa que trabalha forte nessa área aí, de projetos, aí sim seria interessante você ter uma cópia registrada. Fora isso, não tem nada de ilegal estar utilizando o StarUML, tá bom? Então, pessoal, a forma que eu acho mais fácil de estar utilizando o StarUML é você abrir duas janelas conjuntas. A janela do seu código, aqui à direita,
e a janela do StyleML aqui ao lado. Fica mais fácil da gente estar trabalhando, tá? Então aqui, pessoal, como eu já havia explicado, aqui em cima a gente vai colocar um nome, né? Então deixa eu pegar aqui trait parse URL. Aqui a gente vai colocar os métodos. Então você pode clicar aqui, ó, atributos, né? Você pode clicar aqui em add atributo. Nesse caso aqui, essa class não tem nenhum atributo. E aqui a gente pode clicar em add operation, que é o método, tá? A gente tem um método aqui parse URL. Então deixa eu colar ele aqui, ó, parse URL, onde a gente vai ter aqui um parâmetro par, né? Vai ser do tipo int, né? Porque ali a gente vai passar o parâmetro do array que a gente quer, né? E o retorno dele vai ser uma string, porque vai ser o URL, tá bom? Então essa daqui vai ser a trait parse URL, bem simples, né? Uma classe bem simples de se representar aqui. Só mais um detalhe, como é um método estático, a gente tem que setar ele aqui como isStatic, tá vendo? Porque o padrão do método estático é com sublinhado assim, ó. Então essa daqui é a nossa trait parse URL. Vou colocar ela no cantinho aqui. Vou abrir aqui ao lado a class dispatch e vou abrir mais uma class aqui. Deixa eu ampliar ela aqui. Essa daqui vai ser a class dispatch, né? Deixa eu copiar o nome aqui. Essa aqui sim vai ter atributos, então deixa eu colocar aqui os atributos. O primeiro atributo vai ser o init, ele vai ser private, né? E vai ser uma string. Eu aperto Ctrl N para aumentar mais um, para ficar mais fácil. Vou ter o URL, que vai ser private e também vai ser uma string. Eu vou ter o dir, que vai ser também uma string, private também. Lembrando que a maior parte dos atributos ou propriedades vai ser private, pessoal, pela questão, né, do encapsulamento mesmo, da proteção dos métodos, dos atributos, né? Então os atributos devem ser protegidos por métodos, tá? Não acessar diretamente os atributos. A gente vai ter aqui também o count, que vai ser private também, e vai ser do tipo int, né? A gente vai ter aqui outro, vai ser o file, vai ser private também, e vai ser uma string. Vamos ter aqui também o page, vai ser uma string e vai ser private. Então aqui a gente tem todos os atributos ou propriedades aqui, tá? Todos private e aqui os tipos dele. Agora vamos fazer aqui os nossos métodos. Então a gente vai começar pelo construct, que não tem parâmetros, né? E ele é do tipo público. A gente vai ter aqui também o verifica parâmetros também sem argumentos aqui, e vai ser do tipo private, tá? Vamos ter aqui também o verifica dir. Veja como com as duas telas abertas fica mais fácil de trabalhar, né? Ele vai ser também private. Vamos ter aqui o verifica file, que também vai ser private. E por fim a gente tem um get inclusão, que aí sim vai ser public, get inclusão, sem argumentos também, e o retorno dele vai ser a page, que vai ser uma string, tá? Então ele vai ter um retorno aqui que vai ser uma string. Então aqui está a representação, pessoal, da nossa class dispatch, né? E da nossa trait parse URL, tá certo? Os atributos ou propriedades e os métodos aqui. O que acontece? Qual que é o tipo de relacionamento entre essas duas classes aqui, entre a trait e essa class? Repare que aqui no constructor a gente tem a utilização aqui do atributo URL chamando parse URL, né? E o atributo URL aqui ele vai ser usado em todo o sistema. Então o que acontece? Existe uma relação de dependência da class dispatch com a trait parse URL. Sem a trait parse URL a class dispatch não funciona. Então aqui se estabeleceu uma dependência, tá, pessoal? A gente tem aqui, ó, uma dependência da class dispatch pela trait parse URL. Representação da dependência, uma seta com os pontos, uns pontinhos assim, tá bom? Então a gente tem uma dependência da class dispatch com a trait parse URL. Então, pessoal, aqui vocês reparem como que fica muito mais simples para um programador que está entrando na equipe agora verificar
como que o sistema está funcionando, né? Vou até salvar isso daqui dentro aqui da nossa raiz, como diagrama de classes, né? Então aqui fica bem mais fácil desse programador estar visualizando o que está acontecendo no nosso projeto, tá? Outro interessante recurso que tem aqui é que você pode vir aqui em Export e exportar isso aqui como uma JPG. Salvar aqui, ó, aqui na área de trabalho. E aqui você pode, por exemplo, enviar por e-mail para um integrante da equipe que está em outro local, para ele estar vendo como que o sistema está funcionando, para correção de erros, para debugar um sistema, esse tipo de coisa. Então, é muito interessante a gente estar sempre fazendo o diagrama de classe do nosso sistema. Então a gente vai manter um padrão que à medida que a gente for adicionando novas classes, a gente vai atualizando esse diagrama de classes aqui, esse modelo, né, para que no fim do nosso projeto a gente tenha também toda a sistematização aqui das nossas classes. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, aprendido aí um pouquinho. Treinem, baixem aí o StarUML, vá treinando isso daí, que é muito interessante o desenvolvedor saber essa parte, tá? Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com/artigos. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Estamos disponíveis para desktop, tablet ou smartphone. Inscreva-se agora mesmo.